O SaaS está morrendo e ninguém tá falando sobre isso. Opa, pera aí, isso aqui não é um clickbait, não tô fazendo isso pra assistir o vídeo até o final, mas foi assim que o empreendedor Greg Eisenberg começou uma thread no X que teve mais de 1 milhão de visualizações. E a provocação dele não foi sobre o SaaS estar morrendo ou não, mas sim sobre o momento que a gente tá vivendo sobre o SaaS. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre as 4 eras do SaaS e ele é muito inspirado nessa discussão internacional que tá tendo sobre o modelo de subscrição, ou seja, o modelo de assinatura, que muitos dizem que esse modelo está fadado à morte, mas eu discordo um pouco. Então fica ligado até o fim do vídeo que eu vou te contar o porquê. Esse post, ele deu início porque o Greg, ele viu que o Zapier, uma das maiores empresas no-codes do mundo, que já tem uma avaliação de bilhões de dólares, decidiu fazer um teste e mudar o seu modelo de precificação. E de vez eles cobrarem somente a assinatura, eles estão diminuindo o valor da assinatura e estão mudando para um modelo chamado Pay-per-Use ou Pay-per-Task, ou seja, pague pelo uso, pague pela tarefa. A ideia deles é fazer testes com que as pessoas paguem menos no recorrente e paguem mais pelo que de fato elas consomem. Outra empresa também que inspirou o Greg a escrever esse post foi o Intercom, que também lançou uma ferramenta de inteligência artificial que as pessoas também pagam por uso, ou seja, pay per task. E na visão do Greg, essa mudança de mercado ela está ocorrendo porque as pessoas e as empresas estão saturadas sobre esse pagamento recorrente e que as pessoas não querem mais criar esse compromisso de recorrência, mas que elas querem de fato pagar pelo que elas estão usando. Eu vou mostrar aqui rapidamente na minha tela o que essa thread trouxe de discussão e como vários indie hackers da comunidade internacional também estão concordando com o Greg. No caso aqui a gente tem o Mark Lu, que é um empreendedor que ficou super conhecido no passado, e ele também falou aqui que ele tá matando, o modelo de subscriptions, e que ele colocou esse one-time payment, que muitos outros empreendedores da comunidade, outros indie hackers também estão usando esse modelo de one-time payment. E eu pessoalmente não sou um grande fã, mas eu vejo que é muito uma tendência que acontece no mercado americano principalmente. O Jordan Mix, ele fala que realmente existe, essa fatiga de subscrição, que as pessoas estão cansadas de pagar por assinatura. E de acordo com ele, a gente vai começar a ver muito mais vendas desse lifetime deal, que seja lançamentos vitalícios, Você paga uma vez e usa para sempre o software. Já o Francis, ele coloca, por exemplo, que honestamente é um modelo muito melhor e algo que ele já estava considerando usar, nos serviços dele. E esse modelo, de acordo com o Francis, não é um modelo novo. Inclusive, a indústria de games já usa esse modelo. E a verdade, turma, é que esse assunto de pagar, a assinatura, ele não é um assunto novo. Essa foto aqui que eu tô mostrando na minha tela, que ela é de um artigo do New York Times, um artigo do ano passado, ele já vem, a gente já vem trazendo essa discussão de como as pessoas estão cansadas desse pagamento recorrente. Quando a gente pega, por exemplo, o mercado de stream, a gente tem que pagar por Netflix, por HBO, por Disney, enfim, se você tem filhos, você vai ter que pagar por muito mais canais de streaming para você poder pôr os filmes que seus filhos gostam. Ou seja, quando você vê no final do mês, você está gastando 100, 200, 300 reais de assinatura recorrente. E isso que a gente está falando no Brasil. E ainda no Brasil, a gente nem paga tanto a recorrência aqui, A recorrência, por exemplo, já nos Estados Unidos é uma coisa super comum. Basicamente, tudo que você faz nos Estados Unidos é a base de recorrência. Ah, vou comprar roupa, é recorrência. Ah, vou assinar um streaming, é recorrência. Ah, vou comprar alguma coisa, é recorrência. E esse modelo de recorrência, as empresas usam ele principalmente porque elas têm previsibilidade, ou seja, elas conseguem saber quanto que vai entrar de faturamento mês a mês e baseado nessa previsibilidade, ela consegue orquestrar e planejar os seus custos. E dessa forma, baseado na retenção, na previsibilidade de faturamento, no churn, ela consegue fazer contas e saber o quanto ela consegue reinvestir no negócio para continuar crescendo e assim por diante. Um fator que eu acho importante mencionar antes da gente continuar no próximo tópico é sobre essa fatiga do ecossistema dos indie hackers, Um detalhe que eu queria colocar, uma observação pessoal minha, é que o ecossistema dos indie hackers ele já existe há muitos anos. Ou seja, na minha visão, quando você tem uma comunidade que nem a nossa de micro-SaaS, que já existe há 5, 10, 15 anos, e as pessoas têm esse modelo de ficar construindo produtos enxutos, os micro-SaaS e vendendo um pro outro e fazendo lançamentos muito fechado nessa bolha, eu entendo também que o pessoal esteja um pouco saturado, porque no final do dia é uma bolha que as pessoas estão vivendo, são vários empreendedores de tecnologia vendendo assinatura um pro outro. E aí a importância e o peso das soluções que eles constroem para os problemas cotidianos acaba diminuindo, porque é muita gente lançando soluções recorrentes dentro dessa bolha. Então, na minha opinião, já era um pouco esperado o pessoal estar um pouco saturado.
mercado. Mas vamos dar um passo para trás e eu vou trazer para vocês aqui uma visão sobre as 4 eras do SaaS. Quem escreveu sobre essas eras e trouxe bastante informação foi um empreendedor bem conhecido no ecossistema chamado Patrick Campbell. Patrick, ele é CEO da Profitwell, que é uma startup de métricas para SaaS. Eu, inclusive, uso essa ferramenta no MGM e eu recomendo demais se você também tem algum tipo de assinatura no Stripe, porque a ferramenta é excelente. E a Profitwell, ela foi adquirida recentemente pela Paddle, né? Também uma startup americana focada em pagamentos. Mas o Patrick, ele é muito conhecido no ecossistema por ele ser um especialista em precificação e SaaS também, né? No final do dia, o negócio dele era baseado em SaaS. Então, o Patrick, ele entrou nessa thread do Greg e ele começou a dar a opinião dele de por que ele acha que nós estamos vivendo no melhor momento da era do SaaS, e baseado nessa conversa, em todas as discussões, eu vou trazer para vocês aqui em primeira mão a opinião do Patrick junto com a minha opinião do momento que a gente está vivendo nessas eras do SaaS. Antes, eu quero dar um rápido contexto para vocês. Eu não sei se você joga games, eu venho do mercado de games, a minha vida inteira eu joguei games, e no mercado de games, eu não sei se vocês lembram, mas lá pro 2005 mais ou menos, surgiu alguns jogos como o Elder Scrolls, por exemplo, e eles implementaram esse modelo de microtransactions, né, que o pessoal chama, ou seja, microtransações. E as microtransações nada mais é do que você comprar uma skin num game, ou você comprar algum item que ele não vai mudar o seu personagem, mas ele vai embelezar, digamos, o seu personagem, ou pode até encurtar um pouco o nível de dificuldade do jogo. Mas a verdade é que os desenvolvedores, eles começaram a implementar esse modelo de microtransações com a ideia de expandir faturamento, porque eles só ganhavam na venda uma única vez de um jogo, né? E outro jogo que adaptou e entrou nesse modelo de microtransações e que revolucionou o mercado, apesar de ter iniciado com muita crítica, ele meio que fez o mercado se movimentar para essa direção e isso virou um padrão, foi o The Sims, né, que implementou essas microtransações. E aí vieram dezenas de outros jogos na sequência e até grandes empresas como a própria Steam, né, que é a dona do Counter-Strike, por exemplo, que é uma empresa movimentada basicamente a microtransações. E quando eu digo movimentada, é que a galera movimenta muita grana. E aí a gente vê vários outros jogos, né, vários outros produtores de games que seguiram esse modelo, como por exemplo a Epic Games com Fortnite e assim por diante. Bom, contexto dado sobre o que são essas microtransações, pay-per-use e pay-per-task, agora eu vou falar um pouquinho sobre SaaS, né, sobre essas eras do SaaS. Agora, voltando ao tema de SaaS, eu quero falar um pouco sobre a visão do Patrick, né? Na visão dele, o que a gente vai falar sobre as eras não tem nenhuma novidade, porque no final do dia é muito simples a equação. Se o cliente compra algo e gosta, ele vai voltar e vai comprar de novo. Por exemplo, numa padaria, se ele vai lá e gosta, ele vai voltar e vai comprar de novo, e de novo, e de novo, e vai ter essa recorrência. Mas o bacana dessa previsibilidade, dessa recorrência, é que você consegue prever quantas vezes, em tese, esse cliente voltaria na sua padaria. E você acaba construindo uma relação onde você se propõe a entregar um valor para o cliente e o cliente voltar lá. Mas não necessariamente o cliente precisa ir lá todos os dias, né? Mas ele sabe que ele tem um valor aqui de você e você sabe que esse cliente paga para receber esse valor. E o mais bacana é que é o seguinte, o cliente, quando ele paga uma assinatura de alguma coisa, é que o cliente ele vê muito valor na solução que esse software traz para ele, que essa solução traz para ele. E a proposta de valor é muito clara a ponto dele concordar em dar o dinheiro dele mensalmente para essa empresa. Mas se essa proposta de valor deixa de ser clara, ou se a dor desse cliente ela diminui ou passageira, essa relação provavelmente vai se encerrar. Vamos falar da primeira fase do SaaS que surgiu lá na época dos CDs e dos disquetes, que era o charge per use, ou seja, você cobrava por uso. Ou então, basicamente, você comprava, né, um software em um CD ou em dezenas de disquetes. Eu não sei se você é velho, mas eu já me sinto um velho porque eu sou da época dos disquetes. E talvez você nem saiba o que é um disquete, que isso até me deixa mais velho, mas enfim, voltando aqui. Mas naquela época você tinha que comprar um software e ele vinha tipo dentro de 15, 20 disquetes ou dentro de 2, 3 CDs. Então você comprava o software e era isso. O software não tinha atualização, não tinha nada. Era o que vinha naquele CD. E se você quisesse uma próxima versão, você ia lá e comprava uma versão mais atualizada e mais um monte de disquete e um monte de CD de novo. Mas você tinha que ter sempre essa compra, né, recorrente para você continuar atualizando o software que você usava na época. Então a dúvida que ficava, né, das empresas nesse momento era, poxa, então
como cobrar ou como construir essa recorrência, né? Porque elas vendiam mais atualizações através de CDs, mas a cobrança era por uso e não tinha essa fidelização do cliente, né? Ou se tinha, ela não era muito clara na época. Depois a gente foi para a fase 2, que é a fase do We Can Measure, ou seja, a gente pode medir. É a fase que as empresas começaram a medir quantos gigas cabiam, quantos e-mails eram enviados, quantas entradas aconteciam num banco de dados. Ou seja, era possível você medir o uso da tecnologia. Como essas atualizações elas eram recebidas pelas empresas com uma frequência maior e eram dados quase em tempo reais, permitia que essas empresas tivessem um faturamento muito mais preciso. Mas olha que interessante, mesmo a tecnologia evoluindo e as empresas tendo essa precisão, as empresas ainda não estavam conseguindo mudar para um modelo de assinatura ou não queriam mudar, porque culturalmente falando, as pessoas estavam habituadas a pagar uma única vez por uma solução. Então, se elas começassem a cobrar uma assinatura, por exemplo, as pessoas provavelmente não assinariam porque elas não veriam valor e a empresa até poderia sofrer, né, uma queda financeira por deixar de vender os seus CDs e os seus disquetes. Outro ponto é que por mais que as empresas de software tivessem essa previsibilidade de mensurar o quanto os clientes consumiam, os clientes não tinham essa previsibilidade de consumo. Às vezes a empresa não sabia o quanto ela ia consumir, ou às vezes eles não tinham nem ideia se eles iam usar 10 ou 1000. Então como que as empresas de SaaS iriam cobrar uma recorrência de uma empresa que não tem nem previsibilidade de uso daquele software? E aí nesse momento começou a surgir algumas empresas audaciosas que começaram a falar, não, peraí, se você disparar 100 e-mails, eu vou te cobrar R$100. Mas se você disparar 1000 e-mails, eu vou te cobrar R$800. E elas começaram a oferecer serviços baseados em quantidade de uso do seu software. Então, além da venda daquele software através de um CD, de um disquete, que eu acho que na fase 2 nem era mais disquete, as empresas começaram a falar, olha, a gente também pode vender add-ons, né? A gente pode adicionar esses módulos a mais e você paga a parte por isso. Dessa forma, a gente barateia o uso inicial do software e com a expansão do seu consumo, você paga só adicional por aquilo lá. Dessa forma, os clientes conseguiam ainda ter uma previsibilidade de quantos eles iriam gastar naquele mês. E assim começou toda uma educação do mercado sobre o uso recorrente das soluções que de uma forma indireta acabou acontecendo, né? E as empresas começaram a cada vez mais adotar esse modelo de ter produtos que eles pudessem de alguma forma ter essa recorrência. E aí as empresas foram se habituando, né? E aquela empresa que era habituada a pagar uma única vez por um software, começou lentamente a se habituar a pagar por expansão do uso daquele sistema ou por esses add-ons adicionais, né? E o mais legal é que essas empresas, elas começaram a ver que além dessa cobrança por esse uso mensurável, eles também poderiam criar novos pacotes de preço. Ou seja, você pode comprar um pacote aqui por 100, você pode comprar um pacote por 500, você pode comprar um pacote por 1000, que é os tiers, né, que a gente conhece hoje do SaaS, né? Então você tem 3 planos e esses planos começaram nessa segunda era. Rápido parênteses aqui no meio dessa explicação super bacana das eras do SaaS, que é o seguinte, o Petro que ele falava muito sobre o value, né, que você gera para as pessoas. E se você está montando o seu micro SaaS e você ainda não entende muito bem qual é esse valor que você oferece para as pessoas, porque você acaba achando que o valor é feature ou preço e não é, eu te convido para você vir conhecer a minha comunidade privada, onde eu tenho todo o meu framework que eu ensino as pessoas a montar micro SaaS, a descobrir propostas de valor, validar público-alvo, canal de distribuição, enfim, uma porrada de coisas super bacana. Então vem aqui conhecer a comunidade que eu vou te dar um empurrãozinho para você destravar essa etapa que você tá. Bom, mas voltando aqui para o nosso vídeo, eu vou falar sobre a fase 3 agora, que depois que essas mudanças começaram a acontecer, essa fase 3 começou a entrar em vigor, né? Que é a fase da Unpredictable Billing, ou seja, cobrança imprevisível. Com o surgimento de novos sistemas na internet, com a evolução da tecnologia e muito com o surgimento principalmente do cloud, né, da nuvem, da AWS, da Azure e tal, essas empresas elas começaram a cobrar de uma forma elástica e os consumidores, principalmente o B2B, as empresas, começaram a ter muita dificuldade de prever custo dentro de casa, porque uma vez vinha uma conta de 10 mil, outra vez vinha uma conta de 100 mil, e as empresas falavam, cara, mas como assim? Então teve uma quebra de paradigma gigantesca dessas empresas de cloud com um modelo de previsibilidade
prioridade que o software deveria ter para essas empresas. Porque as empresas elas precisam planejar um custo para depois, baseado nesse custo, ela fazer o forecast dela de faturamento, né? E assim por diante. E o que os clientes perceberam com essa mudança, por mais que eles odiassem ou discordassem, é que era extremamente necessário eles terem aquele software. Então nada adiantava eles ficarem putos lá dentro da empresa, mas sendo que eles precisavam da AWS para eles rodarem toda a estrutura deles. E graças a esse movimento elástico que os SaaS foram passando, muita empresa começou a flexibilizar o seu modelo de cobrança. Lembra que eu falei de R$100 por 100 e-mails, R$200? Então, essas empresas começaram a cobrar e ter essa cobrança baseado nessa métrica de valor que elas foram identificando. O MailChimp, por exemplo, cobra por número de contratos. Um CRM de venda cobrava por número de assentos, né? Número de vendedores. E assim por diante. E cada SaaS começou a criar o seu modelo de cobrança baseado no uso do seu sistema. E aí o mercado ficou muito louco, porque as empresas falavam, galera, peraí, eu preciso ter previsibilidade, eu preciso saber quanto que eu vou gastar todo mês em software, o meu dinheiro não é infinito e eu preciso saber, porque senão eu não tenho previsibilidade, sem previsibilidade eu não consigo me planejar. E a falta de previsibilidade nos trouxe ao momento atual que a gente está vivendo agora, que é a quarta era, que é a era do puro valor. É a era de geração de valor absoluto. E olha que curioso, se você chegou até aqui, você percebeu que em vários momentos do meu vídeo eu vim falando sobre valor, sobre geração de valor, porque propositalmente nós chegamos num momento agora que a geração de valor ela tem que ser muito clara e absoluta para as empresas, porque dado o avanço da tecnologia e o número imenso de startups e empresas de tecnologia surgindo com investimento e caixa pra caramba, muitas soluções estão sendo construídas todos os dias e dezenas e centenas de SaaS e grandes empresas estão lançando milhares de produtos todos os dias. Então o mercado ele chegou num momento que nada adianta ter 1 milhão de soluções para resolver o mesmo problema, porque o que importa no final do dia é a percepção de valor dessas empresas. E a gente vai falar um pouco sobre esse valor agora. Como já passou um pouco dessa fase, né, desse preço elástico, as empresas atualmente elas estão se habituando. E o que as empresas de SaaS têm feito para ajudar nessa habituação dos seus clientes é que eles têm feito de uma forma muito transparente, tentado passar essa previsibilidade para os clientes. Ou seja, previsibilidade ainda é o tema central, transparência se tornou um tema muito importante dessas empresas de SaaS, porque no final do dia, a percepção que o cliente tem que ter é que ele está sendo cobrado um valor justo, de uma forma minimamente previsível e que a solução esteja levando a ele até onde ele queira chegar naquele ponto B. O que normalmente o B2B compra é economia de tempo ou economia de dinheiro. E outra coisa também, né, é que os gateways de pagamento, eles não são mais internalizados pelas companhias. Hoje nós temos diversas empresas especializadas em cobrança. E essas empresas também evoluíram muito nesse momento e elas também têm essa flexibilidade, essa transparência que as outras empresas, né, a empresa dos consumidores precisa. Então os donos do SaaS, eles não precisam se preocupar em construir tudo 100% dentro de casa, porque eles conseguem pegar aí várias APIs, né, e, por exemplo, um gateway e plugar dentro do seu SaaS e ter toda essa flexibilidade, essa transparência. Por isso que o Patrick Campbell diz que o melhor momento que a gente está vivendo para se construir um SaaS é agora. Por isso, galera, que eu falo em todos os meus conteúdos e nos meus vídeos a importância de nichar o seu software, porque se nós estamos hoje numa era de geração de valor, quanto mais nichado for a sua solução, mais você vai gerar valor para aquele nicho e mais essencial se torna a sua solução. E é muito mais fácil você começar um micro SaaS focado numa vertical muito nichada e tirando o zoom e crescendo o seu negócio para outras verticais, do que você começar brigando com esses grandes no topo do funil para depois ir nichando, né? Mas, bom, isso aqui não vem ao tema, é um rápido lembrete aí para você que está montando seu micro SaaS. Em resumo, eu vou ler aqui a minha colinha para vocês para resumir em um parágrafo o resumo das 4 eras. Ao longo das 4 fases é possível observar a evolução dos sistemas de faturamento. Inicialmente, centrada na cobrança por usuário, a insuficiência dos sistemas foi superada com a introdução do software de medição de valor na fase 2.
2. E apesar da resistência dos clientes, a transição para cobranças baseadas no valor exato ocorreu. Já na fase 3, os clientes aceitaram faturas variáveis, equilibrando imprevisibilidade e necessidade de previsibilidade, o que nos levou à fase 4, que marca o ápice, com os clientes e empresas alcançando um equilíbrio entre conforto, previsibilidade, transparência e abrindo um caminho para um modelo chamado receita mensal previsível. Agora, fazendo um rápido parênteses, eu quero falar também sobre a mudança do mercado, né, de SaaS e tal, com a chegada da inteligência artificial. Então a gente pega essas empresas ou esses micro SaaS, ou até o próprio MGM, meu micro SaaS, que se você não conhece, vem aqui conhecer o My Group Metrics, que é uma ferramenta super bacana para resumir grupos do WhatsApp. E se você tem grupos, principalmente de alunos pagos, ou uma comunidade paga, essa ferramenta vai te dar um ROI incrível e você consegue medir o engajamento do seu grupo. Bom, mas a moral da história é que o MGM, ele tem um custo baseado em cobrança por token, ou seja, o meu custo é variável. Então, como que eu vou cobrar um modelo de subscription, de assinatura, para um cliente, sendo que o meu custo é variável, mas a entrada da receita ela é fixa? E esse é o grande desafio que a grande maioria dos SaaS e micro SaaS que estão construindo soluções em cima de inteligência artificial vão ter que descobrir as respostas. Por isso que com esse modelo de tokenização nessa cobrança, muita gente está tendo que se reinventar. E muitas empresas estão deixando de cobrar simplesmente o subscription e passando a cobrar o pay per use, né? Ou pagar por usar, ou pagar por tarefa, ou comprar crédito e assim por diante. O que de certa forma traz uma recorrência, porque se a pessoa tem a dor, é igual o exemplo da padaria. Ela vai sempre estar voltando lá e consumindo, mas é um pouco desafiador para o empreendedor ter essa previsibilidade de entrada de caixa. Então, como descobrir qual é o melhor modelo de negócio para o seu público ideal? Eis o X da questão. Então, galera, para concluir esse longo vídeo, eu até tenho, né, um pouco para colocar no vídeo sobre essa questão de geração de valor, mas eu acho que vale um outro tema, que senão eu vou me estender muito aqui nesse vídeo. Mas a conclusão que eu quero chegar é o seguinte: na minha opinião, eu acho que nós estamos longe demais de uma saturação de mercado de assinaturas, principalmente no Brasil. O Brasil ainda tem muito espaço. E aqui, culturalmente falando, o B2B não é muito habituado a ter essa falta de previsibilidade, porque as empresas aqui no Brasil, elas não operam, culturalmente falando, com um modelo de compra de crédito ou um modelo muito transacional. Então, eu também acho que quando a gente fala de micro SaaS e de nichos e de verticais, o Brasil é um oceano azul de oportunidades. E como a gente vive num país muito baseado a serviços, eu vejo que existe muito ainda espaço para construir software com recorrência para diversos nichos desse mercado também. O caminho ideal que eu recomendo para você é você sempre descobrir como os clientes consomem soluções para aquela vertical especificamente. Se eles já estão habituados a pagar recorrentemente, você vai ter uma barreira de entrada muito menor. Então, sempre estude a vertical que você quer entrar, o mercado que você quer entrar, para você entender o comportamento local, porque normalmente é o comportamento dos concorrentes e de consumo do consumidor que vai ditar como o seu micro SaaS vai desempenhar e qual seria talvez o melhor modelo de negócio para você criar nesse mercado. No final do dia, se o mercado muda, as empresas mudam para se adaptar. E isso significa que às vezes a gente tem que matar o que está funcionando para a gente continuar a evolução dos negócios. A gente viu isso na pandemia. Nada é certo além do fato de que os empreendedores precisam buscar constantemente novas formas e novos testes para estar sempre se inovando e sempre se reinventando. Seja através de novos produtos ou seja através de modelos de negócio que você consiga sempre atingir aquela previsibilidade de receita, gerando o valor que seus clientes precisam. Galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Patrick Campbell é um cara incrível. Sigam esse cara aí que, putz, baita inspiração fazer esse vídeo graças a ele. Greg Eisenberg também, empreendedor ponta firme. Vou deixar os empreendedores aqui embaixo nos comentários. E se você está montando seu microSaaS, venha para nossa comunidade aqui, comunidade.microsaas.com.br. Vai ser um prazer enorme te ter lá conosco. E eu desejo a vocês uma ótima semana e a gente se vê na semana que vem. Até mais.